Continuando aqui o vídeo em nome de Jesus, continuando a pregação. Bendito seja Deus pela a vida do povo israelita, né? Porque Jesus aqui nesse momento, ele está aí na Galileia e eu peço a Deus que nesse momento ele visite cada judeu e cada judia nesse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão linda, tão maravilhosa. E você que está na Palestina, né? Você que está na África, você que está na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, você que está no Brasil, você que está em Alagoas, você que está em cada bairro da capital das Alagoas, Maceió, que nessa manhã tão linda e tão maravilhosa, você entenda essa palavra. Mateus capítulo 13, versículo 9 como tema. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvido, você ser humano, se você tem esses ouvidos aqui, ó, que eu estou pegado aqui, se você tem ele, ouça, né? Ouça. Esse é o tema. Se você tem ouvido, escute. Por que, irmão Cícero? Por que, José? Por que, discípulo? Porque a palavra está dizendo para mim. O meu nome é José Cícero Santos de Azevedo. Eu sou filho de Damião Leite de Azevedo, Maria Rosa Santos de Azevedo, natural de Maribona, né? Cidade das Alagoas. Alagoas localizadas no Nordeste, né? Do Brasil. O Brasil localizados na América do Sul, né? E Deus está dizendo para mim. Se você tem ouvido José Cícero Santos de Azevedo, filho de Damião Leite de Azevedo e Maria Rosa Santos de Azevedo, natural de Maribona, cidade das Alagoas, localizada no Nordeste, localizada também no Brasil, né? Na América do Sul. Se você tem ouvido, ouça. Então essa mensagem eu vou tirar como tema. Continuando. A felicidade de compreender, né? Então ele vai dizer no versículo 10. Eu li do versículo 1 ao 9, ele vai dizer no versículo 10. Os discípulos aproximaram-se, né? Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus. Então veja. Então, os 12, com certeza, né? Eles estavam ali ouvindo essa mensagem. Os 12 estavam ali. E os 12, com certeza, se aproximaram de Jesus e perguntaram, né? Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus. Por que usa parábolas para falar com eles? Então, essa foi a pergunta dos 12. Por que usa parábolas para falar com eles? Jesus não falava, entre aspas, em parábolas para os discípulos só, não. Porque essa pergunta não foi para os discípulos que Jesus fez a pergunta, entre aspas. Por que fala em parábola conosco? Não, mas ele diz, por que fala em parábolas com eles? Ó, os discípulos se aproximaram-se e perguntaram a Jesus, por que usa parábolas para falar com eles? Por que usa parábolas para falar com eles? Essa foi a pergunta dos 12 que eles fizeram para Jesus. Jesus respondeu. Ó, aí, né? Palavra de essa palavra que está falando aqui é Mateus. Mateus disse assim, né? Mateus escreveu assim. Ó. Mateus escreveu assim. Aquela palavra que a gente leu, o semeador saiu para semear, é palavra de Jesus, né? E agora Mateus vai falar de novo. Vem Mateus dizendo, no versículo 10, palavra de Mateus. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus. Mateus, né? Palavra de Mateus. Por que usa parábolas para falar com eles? Palavra dos discípulos, dos apóstolos, das testemunhas. Jesus respondeu, né? Palavra de Mateus. Jesus respondeu. Agora vem a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é Jesus que vai falar.
Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. O reino de Deus, a compreensão do reino do Senhor, é para os escolhidos. Mateus capítulo 10 e João capítulo 17. Romanos capítulo 1. A palavra de Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 10. A palavra de Deus, ou seja, o reino de Deus é para os que acreditam. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então, veja, essa foi a pergunta: por que usas parábolas para falar com eles? Por que Jesus usava parábolas para falar com a multidão? Por que ele usava parábola? Mas para os discípulos ele não usava muita parábola, né? Tinha hora que Jesus falava claramente, que nem ele vai falar aqui. No versículo 12 ele vai dizer assim, né? Jesus dizendo: pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância. Veja o que diz no versículo 12, irmãs. Ovelhinhas de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Pois a quem tem, será dado ainda mais. Se você tem, né? A você vai ser dado mais ainda. Diz a palavra do Senhor, né? Jesus dizendo na parábola do rei: pois a quem tem, será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. Aí ele vai dizer no versículo 13, porque usas parábolas para falar com eles, né? Aí ele vai dizer no versículo 13, porque ele usava parábolas para falar com a multidão. Aí ele vai dizer assim, ó: é por isso que eu uso parábola para falar com eles. Assim eles olham e não vê, ouve e não escuta, nem compreende. Desse modo se cumpre para eles, né? Para eles, a profecia de Isaías. O que era que Isaías dizia? Vai dizer Jesus: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. Palavra do profeta Isaías, Jesus pregando. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Ou seja, enquanto Jesus estava falando em parábolas, eles olhavam, mas eles não enxergavam. Eles ouviam, mas eles não escutavam e nem compreendiam. Desse modo se cumpre para eles, Jesus dizendo, a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvidos e fecham os olhos. Eles eram duros de ouvir e fechavam os olhos para não ver. Que coisa, né, irmão? Para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Por isso que Jesus usava parábolas para falar com eles. Por que era que Jesus falava em parábolas? Porque aquele povo, eles olhavam para Jesus, mas eles não enxergavam Jesus. Eles ouviam,
mas eles não compreendiam, mas para não se converter, né? Mas Jesus, ele vai dizer assim, querido, no versículo 16, para os apóstolos, vai dizer para os apóstolos, né, para os discípulos e para aqueles que vão crer nos discípulos, aqueles que vão crer também em Jesus. Ele vai dizer assim, ó, vocês, porém, são felizes, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Olha que felicidade você tem, meu amado. Glória a Deus e aleluia. Olha que felicidade eu tenho, você tem hoje. Porque nós acreditamos o que está escrito em João capítulo 17. Jesus, ele intercedeu por mim e por você. E hoje, se você acredita em nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, é porque o Senhor, ele nos deu esse entendimento, essa sabedoria, essa inteligência, esse compreendimento da palavra, porque você quer se converter para o Evangelho. Quem sabe, meu amado, quem sabe, minha amada, né? Você está aí alegre, porque Deus, vocês, porém, são felizes, porque os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Por que você é alegre? Porque você para ouvir e você para e olha e vê. Ele vai dizer no versículo 17, eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Quantos profetas, né? Eles queriam ver o Filho de Deus. Porque os profetas, né? Eles receberam a visão. O profeta Isaías, ele recebeu a visão. Mas ele não chegou a ver essa pessoa que nem os apóstolos viram, né? Ali tocar no Senhor, né? Falar com ele ali, o que ele viu, né? Na visão. Abraão, ele viu o Senhor na visão também, no pensamento, né? Lá em Gênesis capítulo 22, quando ele prega Isaac, né? Abraão está representando o Pai, Deus. Isaac representando Jesus. Isaac é representando Cristo. A simbologia, né? Assim, o simbolismo ali, né? Tá simbolizando Jesus. Quando Deus, ele manda Abraão pegar o próprio filho dele, né? Que Abraão está representando Deus. E Isaac está representando Jesus. Veja, em Gênesis capítulo 2, Abraão, ele quando chega no monte, ele vê Deus, ele vê Jesus, né? Nessa visão, nesse simbolismo. Então aqui, meu amado, muitos profetas, né? Com certeza, Jeremias, Elias. Por que o João Batista, Mateus capítulo 11? Por que João Batista ele é o maior profeta de todos os profetas, humanamente, né? Nascido de varão, nascido de varoa, gerado por varão, melhor dizendo, peço perdão, gerado por varão e nascido de varoa. Gerado por varão e nascido de varoa, né? Porque João Batista é o maior. E João Batista teve a graça de ver Jesus. Olha que lindo. João Batista, ele aponta Jesus, né? Ele foi escolhido por Deus para, olha, ele vai falar ali, né, irmãos? Isso é verdade. Que coisa linda. E quando nós olhamos para Jesus, irmãos, quando nós olhamos para Cristo, quando você vê Cristo pela fé, João capítulo 24, versículo... João capítulo